porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, comentando, favoritando os nossos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre regeneração, sobre como nós somos regenerados pela palavra de Deus. Então, se você gostar desse vídeo, eu quero que você comente aqui: eu sou regenerado por Cristo, ou comenta amém aqui para concordância dessa palavra. E a regeneração ela é um processo que ele é transformador, pelo qual somos renovados e feitos criaturas em Cristo. E esse processo ele envolve alguns princípios que são fundamentais, entre eles renúncias pessoais e uma compreensão dos fundamentos bíblicos que sustentam a nossa nova vida. E a regeneração ela não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação completa que nos alinha à vontade de Deus. Segundo o dicionário, a regeneração ela é uma reconstrução de um órgão destruído ou arruinado, né? Ele fala ainda sobre uma reformação no sentido de melhorar, né? Pode ser na esfera moral ou espiritual. E a ciência ela trabalha em duas esferas de regeneração: celular e também a regeneração fisiológica. Na celular é a capacidade dos tecidos, órgãos, organismos de se reconstruir após danos consideráveis. E essa capacidade das células não é só apenas de regenerar o que foi afetado, mas de se multiplicar de acordo com a necessidade. Então elas se diferenciam a fim de se recompor a parte lesionada. E na questão fisiológica, né, envolve ali sobre a questão da regeneração de alguns tecidos, dentre eles a pele, cabelos, pelos, né? E em casos aí específicos de alguns animais aí, no exemplo da lagartixa, que ela consegue aí recompor a cauda, né, no caso de uma perda, de uma lesão grave. E hoje que nós vamos estudar não é sobre essa regeneração especificamente física ou o que a ciência explica ou o que o dicionário explica, mas segundo o que a palavra diz, que é o embasamento da regeneração espiritual, a regeneração da nossa alma, né? Ontem nós falamos sobre os princípios da justiça de Deus, que é nos dar uma nova veste, e a regeneração é justamente sobre isso, né? E a palavra que diz lá em 2 Coríntios 5,17, que fala: portanto, se alguém está em Cristo, essa nova criação, né? As coisas antigas já se passaram, eis que estou fazendo coisas novas que já estão surgindo. No livro de Tito, no capítulo 3:5, ele fala que ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, que é o que a gente conversou no tema anterior do nosso devocional, né? Mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador através do Espírito Santo. Glória a Deus! E a palavra que a gente vai meditar hoje, ela está em Efésios 4, no 22 ao 24, que ele diz assim: que quanto ao trato passado que diz respeito à maneira anterior em que viviam, vós despojeis o que só pode ser feito pela colocação da fé exclusivamente na cruz, do velho homem, que refere-se à não salva dominada totalmente pela natureza depravada, que se corrompem pelos desejos enganosos. A pessoa não salva, ela se sujeita em um processo contínuo de corrupção, que piora com o passar do tempo. E vos renoveis, que significa um ato contínuo pelo Espírito Santo em vossa mente, que tem a ver com a vontade humana. A mente do crente ela deve ser tirada da dependência de si mesmo e levada a uma total dependência de Cristo, o que a pessoa só pode conseguir fazer da cruz como único objeto da sua salvação, objeto da sua fé, que está lá em Romanos 12, 1, 2. E vos revistais do novo homem. Então esse novo homem é uma virtude que nós temos a partir do momento que nós somos batizados, né? Então na nossa morte espiritual, que fala, né? Sepultados ali com o batismo, né? A sua morte, tudo fala que Cristo, e através da crucificação e tendo sido ressuscitados por ele, ou seja, um novo nascimento, nascer de novo, né? Novidade de vida, que está lá em Romanos 6, no capítulo 3, 5.
5. E segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E isso é o novo homem, que deve ser o que ele pode ser, mas apenas ao considerar-se morto para a natureza pecaminosa, o que foi feito na cruz, mas vivo por Deus por meio de Jesus nosso Senhor. Por isso deixai a mentira. Então, primeiro a ser incluído esse despojamento do velho homem é a falsidade, que se refere-se a crer em algo que seja Cristo e a cruz. Em outras palavras, tudo que não seja ele crucificado é uma mentira. E falar a verdade a cada um do seu próximo. A verdade é Cristo e é a cruz que traz a justiça e a santidade verdadeira, porque somos membros um dos outros, porque devemos falar a mesma coisa e somos regenerados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, debaixo dessa palavra, hoje nós vamos estudar em questão dos princípios, processos, renúncias e os fundamentos da regeneração. E um dos primeiros princípios que a gente vai conversar é sobre a renovação pelo Espírito Santo, que é só através dele. Então, quando nós somos batizados, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, ela morre, nasce uma nova criatura. Então, eis que tudo se fez novo, né? Que é como diz lá em Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já se passaram. Nós somos libertos do pecado, da morte, da pobreza, da miséria, né? Que é o que foi que a gente conversou no devocional anterior. E essa renovação do Espírito, essa regeneração da obra do Espírito, é o que nos renova e é o que nos transforma internamente. Então, sempre a transformação ou a regeneração, ela é de dentro para fora. Então, um outro ponto dos princípios da regeneração que a gente vai estudar é sobre a morte para o pecado, que ela envolve essa morte do velho homem, esse nascimento dessa nova criatura, né? Então, essa vida de santidade, a regeneração, ela nos faz viver aí uma vida buscando refletir realmente no caráter de Deus, né? E nesses princípios que envolvem essa regeneração, um exemplo prático aí dessa renovação pelo Espírito Santo é você se dedicar, né? Um exemplo diário de oração, pedindo para que o Espírito Santo ele te guie nas decisões, nas atitudes. Ao começar o dia em oração, você entrega, você abre espaço para que o Espírito Santo ele trabalhe em sua vida. E a morte para o pecado, que é um dos princípios, os fundamentos também, ela identifica esses comportamentos de hábitos que não agradam a Deus, né? Então eu peço que você faça um esforço consciente para abandonar isso e incluir para que você evite situações de tentação ou ambientes no qual você seja influenciado, né? Então uma dica é você buscar um mentor, uma pessoa aí, realmente um líder espiritual, uma pessoa que tenha uma autoridade ou tenha uma vivência para que te ajude aí a conduzir nessa vida de santidade, né? E essa vida de santidade justamente é o que? A gente adotar práticas, né? Então promover uma vida santa com a leitura da palavra, participação em estudo bíblico, leitura, né? O ajuntamento da irmandade aí, cultivar esse ambiente de encorajar realmente essa santidade através de testemunhos, de boas obras, e afastando dessas influências ou desses ambientes aí que faz a gente repetir a nossa velha natureza. E um dos principais processos que envolve essa regeneração são três os principais, né? Arrependimento, conversão e transformação. No arrependimento tem a ver com a gente reconhecer esses pecados e se arrepender genuinamente, né? De corpo, alma e espírito, renunciar, confessar diante de Deus. A conversão, ela volta a se realmente abandonar esses caminhos antigos, esses ambientes, as velhas amizades, né? Não que os teus amigos não possam vir a se converter, mas primeiramente você precisa ser regenerado e transformado para poder ajudar essas pessoas também. E a transformação, ela envolve justamente você ser continuamente transformado pelo Espírito Santo de Deus, que eu acho que essa é uma das primeiras situações, né? No arrependimento, um exemplo prático que a gente pode aplicar para a nossa vida é justamente a gente fazer uma autoavaliação, né? Reconhecer os nossos pecados, pedir perdão a Deus, né? Isso ele pode ser feito através do momento de meditação, de reflexão, talvez no final do dia para avaliar as nossas ações. Então, esses pequenos deslizes e ajustes e essa confissão de que realmente nós precisamos de ajuda para alinhamento são os primeiros passos aí para que a gente consiga ser regenerado, né? Nos processos. A conversão
Então, um exemplo prático para a parte da conversão é a gente se comprometer a comportamentos, né, que os antigos que a gente fazia, nessa nova vida com Cristo, a gente se abster. E um exemplo é aquilo que você costumava reagir, né, com raiva. Pratique aí justamente a paciência, né, a paz de espírito, né, para que a gente consiga realmente começar a agir, pensar e falar de maneira diferente. E a questão da transformação, ela permite com que o Espírito Santo ele transforme esses pensamentos, essas atitudes de renovação da nossa mente. Isso ele pode incluir a leitura de livros edificantes, ouvir aí pregações, sermãos, né? Buscar conselhos sábios aí com pessoas que já passaram por alguns processos aí, com algumas renúncias segundo a palavra de Deus, né? E as renúncias principais que estão voltadas aí à parte da regeneração, que a gente sempre fala assim, Jacques, mas o que você está falando? Nós estamos falando sobre princípios, fundamentos, renúncias e processos para que realmente a gente consiga ser transformado por completo, né? As renúncias, abandonar o pecado, negar-se a si mesmo e deixar velhos hábitos, né? O exemplo prático, se você luta com um vício, por exemplo, eu sou um ex-fumante, né? Também Deus me libertou também da bebida e de várias outras coisas, você deve ter visto alguns testemunhos aí. Então, buscar o quê? Ajuda em grupos de apoio, existem terapias que vão te ajudar também, né? Existem até medicamentos, né? Na esfera física, por que não, né? E renunciar ao pecado significa você tomar essas decisões práticas e remover na sua vida para que realmente você consiga desfazer desses materiais ou desses ambientes, evitar lugares, né? Que realmente você passe por uma certa tentação. Então, não que você vai se isolar, mas você vai buscar refúgio no Senhor. Foi o que eu fiz, aí você deve ter visto alguns outros testemunhos que a gente fez. E negar-se a si mesmo é justamente a gente praticar o jejum, a oração, a meditação, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Renunciar aos confortos, os prazeres que são temporários e a gente buscar se concentrar mais na nossa vida com Deus. Então deixar esses velhos hábitos aí é substituir por hábitos novos, que sejam positivos, né? Não negativos, não que faça a gente repetir coisas que a gente sabe que é a nossa fraqueza carnal, né? Então um exemplo assim, se você costumava gastar muito tempo com entretenimento sem valor, focar em, né, ajuda voluntária, participar em ambiente, numa comunidade que realmente pense diferente daquela rotina que você tinha antes. Então, e os fundamentos dessa regeneração, ela está lá, são 3 fundamentos, né? A fé em Cristo, a confiança em Deus e a comunhão com Deus. E a fé em Cristo é manter o quê? Uma rotina diária, né, de oração, onde você pode escrever as orações, escrever os testemunhos, testificar realmente da vida que você quer, proclamar, profetizar em cima desse fortalecimento, lembrando que Deus ele é fiel, Ele vai te ajudar a você realmente passar para uma próxima fase da tua vida, né? Então praticar a gratidão diariamente, reconhecer as bênçãos de Deus, agradecer que não é pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus, é um dos pontos fundamentais aí para que a gente consiga, em oração, né, conversando com Deus, conseguir buscar essa comunhão. Então estabelecer um tempo fixo, né? Então igual nós estamos fazendo todos os dias um devocional, um momento de leitura, um momento que a gente pode praticar regularmente, né? Cultos, reuniões, ouvir um louvor, colocar a tua playlist ali, músicas que são realmente de louvor e adoração a Deus, para fortalecer essa comunhão aí, não só com você, mas com outras pessoas também. Então a regeneração, ela é um processo que ele é transformador, pelo qual nós somos renovados, feitos criaturas em Cristo. E esse processo envolve esses princípios que são fundamentais. Então nós falamos sobre renúncias, nós falamos sobre a compreensão profunda desses fundamentos bíblicos que sustentam essa nova vida. Então a regeneração não é apenas uma mudança superficial, ela é uma transformação completa que nos alinha à vontade de Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer com você é assim: você já experimentou algum tipo dessa regeneração em sua vida? De que área, de que maneira que isso afetou, né, a sua maneira de viver? Como que as pessoas viram essa regeneração na sua vida? Através de quais frutos, né? E quais áreas da sua vida você ainda precisa ser transformado pelo Espírito Santo? Peça para que Ele te ajude a expor o teu caráter, expor aquilo que está, aquela sujeira debaixo do tapete, talvez por ali, aquele guarda-roupa que a gente deixa coisas entulhadas ali, talvez seja por ali que a gente tem que começar essa limpeza, retirar aquele entulho para dar lugar aí aos fundamentos novos, às renúncias, aos processos, né? Seguir esses princípios dessa regeneração, né? E como que você pode aprofundar esse
esse relacionamento com Deus para experimentar uma regeneração mais completa, porque Deus ele quer trabalhar em todas as esferas, né? Material, espiritual, física, saúde, que a gente fala, né? Em todos os nossos relacionamentos, em tudo aquilo que a gente quer fazer de maneira completa. Então, muitas vezes a gente sempre continua fazendo do nosso jeito e a gente não tem resultados. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, a partir do momento que a gente assume o compromisso com Deus em aplicar a renovação pelo Espírito Santo, a morte para o pecado, né? A vida de santidade, a gente aplica os processos que é o arrependimento, a conversão, busca essa transformação, a gente renuncia, a gente abandona o pecado, nega-se a si mesmo, deixa velhos hábitos, aí a gente começa a limpar. Esse é o primeiro passo, limpar. E os fundamentos: fé em Cristo, graça de Deus e comunhão com Deus. Através disso eu tenho certeza que você vai ser regenerado, você vai ser alcançado e o teu testemunho vai servir para edificar muitas pessoas. Então, debaixo dessa oração, dessa declaração de fé de hoje, é o que a gente vai orar, declarar e principalmente profetizar. Amém? Então marque alguém que precisa ouvir essa oração, deixe o seu pedido de oração para que a gente possa ser um intercessor sobre a sua vida. Vamos apresentar neste momento de oração em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela obra, Senhor, de regeneração, Senhor, que tu realizaste, Pai, em minha vida, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo continue a transformar, Pai, renovando a minha mente, Senhor, o meu coração, Pai. Ajuda-me, Senhor, a renunciar tudo, Pai, que me afasta de ti, viver conforme a tua vontade, Pai. Eu peço que a tua renovação, Senhor, que essa nova criatura, Pai, que nós somos em Cristo, Pai, que nós possamos refletir na tua santidade, no teu amor, Pai, principalmente em ações, Senhor. Então eu declaro, Pai, hoje que eu sou uma nova criatura, Pai, que as coisas antigas já se passaram, Pai, e que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, e eu busco refletir em santidade, em amor em minha vida, e em Cristo eu sou regenerado, em Cristo eu sou transformado diariamente, Senhor. Alcança, Pai, a todas as pessoas, ó Pai, que fazem um voto, Pai, uma declaração, Senhor, uma afirmação e que buscam essa ajuda, que buscam essa regeneração, Pai. Que o Senhor possa transformar a vida dela, Senhor, assim como eu fui transformado, Senhor, e que nós possamos ter ações práticas de seguir a tua palavra, os fundamentos, os princípios, as renúncias, Senhor, e principalmente os processos, Pai. Entender, ó Pai, que nem tudo são problemas em nossa vida, mas que nós estamos passando por processos de Deus, sermos alinhados, Pai, ao teu caráter, Senhor. Então nos ajuda a vencer, nos ajuda a testemunhar, nos ajuda a ser bênção na nossa vida, no nosso trabalho, Pai, na vida das pessoas ao nosso redor, Pai, nos nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Mova-se. Ótimo dia.